Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Olha só, tô gravando esse vídeo, tá? Porque eu vi que vocês gostaram muito da aula de literatura e vocês mesmos me deram esse feedback que a aula de literatura tinha sido melhor que a aula de língua portuguesa, né? Que eu usei esse esquema de slides e vocês gostaram bastante. Então, fiz aqui uma retomada do que nós vimos na aula passada e que eu pedi para que vocês fizessem anotações no caderno. Então, fiz nos mesmos moldes, tá bem? Pelo menos tentei. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Estrutura das palavras. Então, morfemas. Lá tem, né? O livro de vocês, estrutura das palavras e logo abaixo, morfemas. Então, morfemas são pequenas unidades significativas de uma palavra, tá? Então, aí eu trouxe um chocolate para ilustrar. O chocolate é como se fosse uma palavra inteira, né? E coloquei aí estávamos como exemplo dessa palavra inteira, tá? Então, vamos pensar que o chocolate é uma palavra inteira e simboliza estávamos, tá bem? Aqui eu tenho um slide em branco, porque a tia não sabe, vamos excluir. Aí, eu falei que morfemas são unidades pequenas e significativas. Vamos pensar que esse chocolate, ele foi dividido nesses pedaços aqui. Foi dividido em 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, quando eu separo essas palavras, eu vou analisar os morfemas dessa palavra. Eu vou fragmentá-la. Como? Bom, eu botei aqui um chocolate, né? E esse chocolate é uma palavra inteira, né? Simboliza uma palavra inteira. Agora vamos fragmentar essa palavra inteira, que é estávamos. Estávamos vem de que palavra? Vem do verbo estar. Eu ensinei para vocês que todos os verbos eles vão terminar em ar, er ou ir. Então, se eu quero saber o radical de um verbo, eu preciso eliminar esse ar, er e ir. Eliminei. Então, este é o radical. Que coisa. Este é o radical. Agora foi, tá? Então, já sei que o este é o radical. Então, vamos achar o radical de estávamos. Vamos cortar aqui. Porque já vimos que este é o radical, tá bom? Vamos diminuir aqui o nosso chocolate. O este é o nosso radical. Então, o radical, ele é um morfema, tá? Mas aí eu tenho mais coisas depois do meu radical. Eu tenho o a e tenho o vamos, né? Bom, vou separar o a, vou separar o vá e vou separar o mos. Por quê? Porque cada um deles tem uma função. O mos, ele vai dar indicação de pessoa verbal. Quem é que eu digo qual pessoa do pronome reto eu uso para falar mos? Quem é? Estávamos. Quem estávamos? Nós estávamos. Então, toda vez que eu tiver que conjugar o mos, ele vai ser o nós. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Acho que não, né?
porque eu tô aqui prestando atenção em outras coisas, não, tô prestando atenção em deixar bem grifado para vocês. Então, assim, o mos, ele sempre vai indicar que é o nós quem está se pronunciando aí. Como, por exemplo, vamos pegar outros verbos. Os verbos beber. Nós bebemos. Vou escrever aqui. Aqui, finalzinho. Aqui. Vou diminuir a letra. Então, beber. Nós bebemos. No verbo cantar, nós cantamos. E no verbo e quando eu uso o verbo comer, nós comemos. Tá, gente? Então percebam que todos eles terminam com mos. Nós cantamos, nós bebemos, nós comemos. Tá? Então esse mos, ele vai indicar que quem é a minha pessoa? O nós. Então, gente, se eu perguntar, né? Se eu falar, cantamos no coral da escola. Aí vou perguntar, quem cantou no coral da escola? Nós cantamos no coral da escola. Bebemos um café com chantilly na cafeteria. Quem tomou esse café na cafeteria? Nós. Comemos muito ontem à noite. Quem comeu muito ontem à noite? Nós, tá? Por que eu sei que é o nós? Porque a terminação mos, ela sempre vai indicar a pessoa do pronome reto, que é o nós. Sempre, tá? Aí, eu tenho o vá. Quem é esse vá? Então, quem é esse vá, gente? Estamos falando de um verbo. Vimos que pessoa que está conjugando esse verbo, e esse verbo ele também tem que ser conjugado em quê? Em tempo. Se é presente, passado ou se é futuro. Então, esse vá, ele indica o quê? Tempo verbal, que é o pretérito. Então, estávamos indica o vá, que o tempo verbal é no pretérito. Estávamos, não estamos mais. Por exemplo, estávamos estávamos na cafeteria quando minha mãe me ligou. Então, estávamos, eu estava na cafeteria, não estou mais. Então, aí eu tenho pretérito, estávamos, tá? Então, esse vá, ele indica pretérito. Porque assim, gente, no pretérito, por exemplo, eu estava na livraria. Eu estava, não estou mais, tá? Eu eu caminhava todos os dias. Passado. Eu caminhava, eu consultava, eu olhava, tá? Então, esse vá, ele indica pretérito, tá? Então, é para isso que esse vá está aí, para indicar tempo verbal. Aí, depois, a gente tem o a. Quem é esse a? Bom, eu estou analisando. Primeiro, tem que ver que estou analisando um verbo, não é um substantivo, né? Então, é um verbo. Estávamos. Já vimos que para ser um verbo, ele precisa ter pessoa, que ele está conjugada. Então, nós, no caso essa pessoa, nós estávamos. Vimos que por ele ser um verbo, ele precisaria de um tempo verbal. Então, esse vá, ele vai dizer qual é o tempo verbal que ele está, que é o nosso pretérito. E o a? O que o a indica, gente? O a não indica nada. O a é vogal
Não tô escrevendo, tá lá embaixo. É vogal temática. O que a vogal temática faz? Que a vogal temática é um assunto problemático, porque muitas pessoas têm medo da vogal temática porque não entendem qual é a função dela. Então, qual é a função da vogal temática, gente? Unir o nosso radical com o nosso tempo verbal e com a nossa pessoa do verbo, tá? Então, a vogal temática ela só tem esse papel, só de fazer a união do radical com tempo verbal e com pessoa. Só isso, gente. Não tem nada demais, tá? A vogal temática é só isso. Então, quando vocês ficarem apreensivos, o que é isso, o que é isso, lembram, o A é o quê? O A é uma vogal. Então, o A é uma vogal, ela é temática. Por que ela recebe o nome de temática? Não sei. Procurei nos meus livros, nas minhas coisas, não existe uma justificativa para ela ser temática, mas ela é. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Se por acaso, quando vocês forem fazer Enem e tal, e perguntar qual é o tema do verbo de vocês, o que é tema? Coloquei aqui embaixo, ó. Tema é o radical, que é este, mais a vogal temática, que é a. Então fica está. Qual é o tema do estávamos? Está, que é a união do radical mais a vogal temática. Tá bem? Simples, né, gente? Bom, vamos seguir para o próximo slide. Gente, eu vou deixar esse slide também lá para vocês, no nosso drive, para vocês terem acesso. Tá bem? Aqui, aí não, só para completar o que eu quero comentar com vocês sobre morfemas. Então, assim, minha gente, morfemas, unidades significativas. Então, o este, meu radical, é uma unidade significativa. O a, minha vogal temática, é outra unidade significativa. O vá é outra unidade significativa. E o mos é uma outra unidade significativa. Isso quer dizer que mos é um morfema, o vá é outro morfema, o a outro morfema e o este é outro morfema. Então, se eu colocar para vocês, e eu irei colocar lá na prova, encontre os morfemas deste verbo. Vocês têm que fazer esse tipo de exercício. Encontre os morfemas desse substantivo. É outro tipo de exercício, tá? Então, era isso. E encerramos a parte de morfemas, tá? Prof, fiquei com dúvida. Escreve para mim lá no e-mail, tá? Prof, não entendi bem. Volta primeiro o vídeo, tá? Volta bem o vídeo, lê o livro de vocês. Eu sei que deve ser difícil ficar me escutando, ainda mais eu que fico me esganiçando, né? Essa minha voz aqui, de taquara. Mas aí vocês voltem o vídeo e escutem mais um pouco. Ainda não entenderam, gente? Não tem problema. Escrevam para mim que eu dou um jeito de explicar para vocês da melhor forma possível, tá bem? Radical. Bom, vimos aqui espaçadamente como que se faz a análise morfológica do verbo. Vou escrever isso aqui para vocês. Tá aí. Análise morfológica é pegarmos a palavra, identificarmos se ela é um verbo, identificarmos se ela é um substantivo e ver morfema por morfema. Primeiro ver radical e depois vai vendo todas as outras fragmentações das unidades significativas, tá? Radical, gente. Radical é aquilo que não muda. Já falei para vocês que é aquilo que não muda de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Temos a palavra aqui, livro, livreiro e livraria, né? Então, o que não muda? Não muda antes do R. Depois do R, tudo muda. Vou botar aqui. Vou achar aqui também.
E aqui também. Canto, cantas, cantamos. O que não muda? O que vem antes do T, inclusive o T. O que vem depois do T, muda. Mudamos aqui. Mudamos aqui. Mudamos aqui. O que temos aqui em cantamos, gente? Não esquecemos que aqui eu tenho vogal temática. Não vou separar porque o foco aqui é o nosso radical, tá? Mas eu vou deixar assim com tracinho. Vou deixar para vocês não se esquecerem, lembrar da vogal temática sempre, porque é sempre assim, olha, uma questão que pode cair no Enem de vocês, é uma questão que pode cair num concurso e as pessoas não sabem que é vogal temática, tá bem? Fui aprender vogal temática quando? Na faculdade, quando eu fiz o curso de letras para ser professora. Foi quando eu entendi o que era vogal temática. Então, tá bem. Então, radical, né, é aquilo que na palavra ela não muda. Pega a palavra primitiva, ou seja, a palavra que veio primeiro, veja as palavras derivadas disso, como, por exemplo, livro. Livro foi um material que veio primeiro. Depois que se existiu o livro, que se criou a necessidade de ter um lugar que vendesse esse material e que tivesse alguém que vendesse esse material. Então, aí vem a livraria, que é onde vende, e o livreiro, que é quem vende, tá? Então, originou do livro. Então, tirando o aqui, tirando o eiro, tirando o aria, essa parte aqui da palavra não muda. Então, o radical é o que não muda, não se mexe. E quanto aos verbos, os verbos também. Eu tenho que flexionar os verbos nas pessoas do pronome do caso reto. Como, por exemplo, eu canto, tu cantas e nós cantamos, tá? Então, eu tenho aí as pessoas e é elas que vão fazer essa mudança. Mas o verbo ele vai mudar até um certo ponto, né? E que ponto é esse? No canto até o T. Até o T não muda, depois do T muda. A gente vai saber depois quais são os nomes dessas partes que mudam. Mas por enquanto vocês vão pensar que é o radical, aquele fragmento, aquela parte da palavra que não muda nunca. Ele é fixa. Tá bom? Aqui. Próximo slide. Afixos. Faltou um S aqui. Nos afixos eu tenho prefixo e sufixo, tá? Prefixo, o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Então aqui eu tenho infelizmente e felizmente. Não. Tenho infeliz e felizmente, né? Então assim, gente, prefixo que vem na frente. Então, gente, vamos lá. Prefixo, o que vem na frente, sufixo, o que vem atrás. O que é esse que vem? É uma partícula, gente. Uma partícula que muda o sentido da palavra. Por exemplo, feliz é o radical, o que não muda. Olha ali, feliz e feliz. Infeliz, felizmente, tá? Então, feliz é o nosso radical. E o nosso radical aqui, ele é uma palavra. Nos outros radicais que nós vimos, como live e cant, não era uma palavra, era um radical sem ter sentido completo, tá? Aqui a gente tem um sentido completo. Então, assim, queridos, o prefixo, ele ali se juntou ao radical e esse prefixo mudou. Então, o que quer que seja que fosse feliz, deixou de ser feliz e passou a ser infeliz. E felizmente, ele deixou de ser um substantivo feliz e passou a ser um advérbio. Por exemplo, felizmente tal coisa aconteceu. Felizmente fui ao mercado. Felizmente comprei a tempo máscaras para sair na rua. Felizmente comprei bastante clorofina para limpar os sapatos quando eu venho da rua.
Então, esse felizmente, ele acaba modificando o verbo. Ele recebe o mente, ele vira um advérbio. E a função do advérbio é modificar o verbo, tá? Sempre vai vir coladinho junto do verbo, ó. Felizmente fui à padaria, felizmente comprei clorofina, felizmente comprei máscaras, tá? Felizmente comi bastante chocolate na Páscoa, tá? Felizmente, ele modifica o verbo, tá bem? Então é isso. Afixos. Afixos quem são? Prefixos e sufixos. Então a única coisa que vocês têm que prestar atenção é no que? Na nomenclatura. É saber que pré vem antes, né? Por exemplo, um celular pré-pago. Tu paga antes ou depois? Antes. Então, o prefixo é a mesma coisa. Pré, algo que vem antes e que se fixa na frente do radical. Entenderam? Pré vem antes, fixo, se fixa, que fica grudado, colado. Então, o prefixo é algo que vem antes do radical e que gruda no radical, fica fixo no radical. Felizmente, sufixo, su. Vocês podem pensar no mapa aí do Brasil na questão sul. Sul fica lá no fim, no último, né? A região sul é a última aqui do Brasil, no nosso estado, não é o último estado do Brasil, região sul. Então, sul, sufixo, sul, lembra do sul, tá? Não vamos escrever sufixo, é sufixo, tá? E aí, então, sul, vocês lembrem de sul, mas não me escrevam sufixo, é sufixo. Então, vem depois. E fixo por quê? Porque ele se fixa no radical, e aí ele vem depois, tá? Então, é isso. Dessa parte, é isso. Aí, aqui eu trouxe outras palavras. Por exemplo, afixo, sufixo. Aí, prefixo eu trouxe o des, né? Descuidado, e o sufixo ali eu botei cuidadamente, né? Trouxe aí um outro advérbio. Descuidado, descuidadamente. O que acontece? O meu radical, ele acaba sendo um radical sem sentido próprio, ele não é completo, tá? Então, prefixo des, o radical é cuidar, e o ali, ele se torna vogal temática, que é o que une o radical, tá? Mas esse o, ele é flexão de gênero, porque poderia ser descuidada. Eu coloquei aqui, ó, o e a vogal temática, né? Mas nesse caso aqui do o, ele não é vogal temática, ele é uma flexão de gênero. Eu deixei assim em branco para falar com vocês. Flexão de gênero, tá? Qual é o gênero? Masculino. Então, eu tenho aqui cuidadamente, que é cuidado, o meu radical. O a, sim, é minha vogal temática. Por quê? Porque não tá falando de uma pessoa que é bem cuidada, né? Por exemplo, a minha vozinha é bem cuidada pelos meus tios. Não, não é isso que eu tô dizendo. Nem estou dizendo que o meu vozinho é bem cuidado pelos meus tios. Não, né? Então, esse a, ele tá unindo o radical com o sufixo mente. Então, esse a aí, ele tem a função de vogal temática, tá? Porque ele não é flexão de gênero. Cuidado, gente. Cuidado com vogal temática, porque pode ser flexão de gênero, tá? Eu vou falar mais disso daqui para frente. Desinência nominal é aqui que eu vou falar. Então, eu tenho gato, gata, gatos, gatas.
O que acontece? O que muda? Aqui muda o O, aqui muda o A, aqui muda os e aqui muda as. Então, eu vou fazer um corte aqui para eu identificar bem o meu radical. Então, gat é o meu radical. É o que não muda. Então, marquei aí, né, para vocês a flexão. A flexão não, marquei para vocês o radical, tá? Aí, agora nós vamos ver a questão de flexão de gênero. Então, eu tenho o O aqui, que flexiona para o gênero masculino, e o A, que flexiona para o gênero feminino. Então, tá aí, gente. Gat é o meu radical. O é minha flexão de gênero para o masculino. Gat é o meu radical. E A é minha flexão de gênero para feminino, tá? Sempre O feminino e A masculino. Aí embaixo eu tenho gatos e gatas. O que acontece aqui? Nessas duas palavras, eu tanto tenho flexão de gênero, como eu tenho a flexão de número. Por quê? Mudou de singular para plural. Então, deixou de ser gato para ser gatos. E deixou de ser gata para ser gatas. Assim como também gato deixa de ser o para ser as, tá? Então, aí tem várias flexões. Eu vou marcar aqui para vocês. Então, tá aí, gente. O O continua sendo flexão de gênero, no caso masculino. O A continua sendo flexão de gênero, neste caso feminino. O S, em ambos os casos, ele é flexão de número, tá? Mas aí vocês me perguntam, tá, mas quando que eu identifico o singular? Muito que bem a pergunta do singular. Aqui, gente, eu não tenho algo que me indique que minhas palavras estão no singular, mas elas estão. Se eu não tenho S, isso significa que a minha palavra ela está no singular. Então, nós vamos colocar aqui. Vamos criar uma barrinha. Vamos modificar aqui. Então, flexão de número, singular, e flexão de número, singular. Tá bem? Então é isso, gente. Então, gato, eu tenho flexão de gênero masculino e a flexão de número é no singular. Gata, flexão de gênero no feminino, flexão de número singular. Gatos, flexão de gênero masculino, flexão de número plural. Gatas, flexão de gênero feminino, flexão de número plural. Tá bem? Desinência verbal. Trouxe aí um exemplo. Cantaremos juntos com a professora Gil na live de sexta-feira, 26/6, no YouTube. É verdade. Hoje que eu tô gravando essa aula, a professora Gil vai fazer uma live, tá? Então, desinência verbal. O que é isso, gente? Desinência verbal. Estou falando do meu verbo. Então, assim, gente, desinência verbal, como eu falei para vocês, o que tá em foco aqui é o meu verbo, tá? Então, cada hora aparece um vídeo diferente aqui no meu vídeo, né? Então, tá. Então, o foco é o verbo. Então, onde que está o nosso verbo nessa oração? Cantaremos, né? Esse é o meu verbo, cantaremos. Já mostrei para vocês que o mos, ele significa a nossa pessoa que está sendo conjugada. Então, quem cantaremos? Nós cantaremos.
Nós cantaremos juntos com a professora Gil. Como eu sei que é um nós? Porque eu tenho a terminação mos. Tá? Vou botar aqui até de outra cor, aqui mesmo agora, nesse momento. Mos. Cantaremos. Aí nós vimos que o nosso radical do verbo cantar, lá com canto, tu cantas, cantamos, cantaremos, enfim, é até o T. Então, o meu T é o quê? O meu radical. Vamos botar em outra cor aqui. Então, é o meu radical. O A é a nossa vogal temática. Vou botar VT, tá, gente? Vogal temática. E o Ré é a nossa flexão de tempo, tá? Vocês escrevam direitinho aí no caderno de vocês. Que eu acredito que vocês estejam copiando, né? Então, assim, cantaremos. Deixa eu botar isso aqui em outra cor. Meu RT. Vou botar um amarelão. Ah, sumiu tudo. Ctrl Z. Flexão de tempo. Vou botar em outra cor, vou botar um amarelão. Aqui. Tá? Aí, gente, quem é minha desinência verbal? A minha desinência verbal é tudo que vem junto com o... é tudo que vem junto depois do radical. Então, a minha vogal temática, a minha flexão de tempo, tudo isso é a minha desinência. Então, a minha vogal temática, a minha flexão de tempo e a minha flexão de pessoa, que eu esqueci de botar aqui, que é flexão de pessoa. Flexão de pessoa é a nossa desinência verbal. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou sublinhar aqui para vocês. Tá? Deixa eu ver se consigo colocar uma caixa de texto aqui. Então, meus queridos, o que é desinência verbal? Então, é tudo que vem depois do radical. Então, eu tenho desinência verbal de pessoa, aqui que é o mos. Eu tenho desinência verbal de tempo. E eu tenho desinência verbal vogal temática. Então, tudo isso é desinência verbal. Tá bem? Tranquilo? Então, morfologicamente, a única coisa que não entra como desinência verbal é o radical. Todo o resto que vem depois do radical é desinência verbal, tá? Vogal temática, flexão de tempo, flexão de pessoa, desinência verbal. É o que vem depois do radical. O radical ele é excluído, ele é aquilo que não muda, aquilo que não mexe. Todo o resto muda. Vogal temática pode ser um E, vogal temática pode ser um I. Vogal temática pode ser o A. Flexão de tempo, nós vimos aqui o RE como flexão de tempo e vimos o VA como flexão de tempo. Podemos ter o MOS como flexão de pessoa, podemos ter somente o O como flexão de pessoa, como cantou, como cantas, o AS como flexão de pessoa. Agora, o radical é aquele que não mexe. Desinência verbal é o que mexe, tá bem? Bom, vamos para o próximo slide. Crio o slide. Bom, aí um outro assunto que é palavras homônimas e as parônimas, né? Então, as palavras homônimas são aquelas, tá? Que elas são sempre com o significado diferente, tá? As palavras onônimas
elas podem ter grafia igual e fonema igual, ou grafia igual ou fonema igual, né? Vamos ver os casos. Ai, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Então, homônimas homógrafas. Então, como na aula passada, nossa live, tinha dito para vocês, homo vem de iguais e grafa vem de grafia, escrita. Então, homógrafas são palavras que têm a mesma grafia. Exemplo, podes colher para mim, podes pegar a colher para mim, podes colher as flores para mim, tá? Então, colher, podes pegar a colher para mim, eu estou falando do substantivo do objeto que nós usamos para comer, para tomar uma sopa, comer uma sobremesa, né? Colher. Agora, podes colher as flores para mim? Eu estou falando do verbo colher, de retirar, tá? Então, no primeiro caso, no primeiro exemplo, eu falo colher. No segundo caso, eu falo colher. No primeiro o E é aberto, no segundo o E é fechado. Eu falo é, e embaixo, no segundo, eu falo E. Colher, colher. É e E, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a minha grafia, as homógrafas, a grafia vai ser igual. E é igual. Eu tenho C, eu tenho O, eu tenho L, eu tenho E e o R iguais. O que muda? O som e o significado, tá bem? Sempre, gente, o significado sempre vai ser diferente. Homônimas homófonas. Então, homo vem de iguais, como eu já havia falado para vocês, e fonas vem de fonemas, que significa som. Então, palavras homófonas são palavras que têm sons iguais. Se tem sons iguais, se diferencia onde? Na grafia. Então, aqui eu tenho exemplos. Fui ao concerto da banda, fui no concerto de celulares no centro. Então, ali tem a imagem do que seria um show, né? Que a gente pode chamar de concerto, sim, concerto, não precisa necessariamente ser só de orquestra. Em inglês se chama de concerto, sabe? Sempre, não se fala show em inglês, é concerto, é concert, tá? Então, fui ao concerto da banda. Então, eu escrevo com C. Fui ao concerto de celulares no centro. Então, concerto de pegar algo que está estragado e arrumá-lo é com S. Então, o som das palavras é igual. Concerto da banda, concerto de celulares. O som é exatamente igual. Tá bom? Próximo. Homônimas perfeitas. As perfeitas, gente, bom, a gente viu que as palavras homônimas são aquelas que são iguais na grafia e no fonema, ou na grafia e no fonema. Nós chamamos de perfeitas as palavras que têm grafia igual e o fonema é igual, o som é igual. Como, por exemplo, eu como legumes todos os dias, ela come como uma lady, e como de pergunta, tá? Então, aí, temos como legumes, como uma lady, como. Então, gente, o som é igual, né? Não se diferencia, fica como, né? E a grafia é igual, C-O-M-O, completamente igual. O que vai diferenciar e o que sempre diferencia? O sentido. O primeiro é como de comer, o verbo comer. O segundo é como de comparação, ela come como uma lady, ela come como uma pessoa toda cheia de pompas, tá? E o segundo é como, é uma pergunta, é um pronome interrogativo. Então, primeiro eu tenho um verbo, o segundo eu tenho uma conjunção comparativa
E no terceiro eu tenho um pronome interrogativo, tá? Vou escrever isso para vocês. Tá bom, gente? Então, eu como legumes é verbo. Ela come como uma lei de conjunção comparativa. Como pronome interrogativo, tá bem? O que eu quero dizer para vocês com isso? Vocês precisam exercitar a memória de vocês. Vocês precisam estudar e vocês precisam não memorizar, porque memorizar não é aprender. Mas vocês precisam exercitar a leitura de vocês, né? Então, assim, olha, escrevam frases, escrevam um texto, tentando botar aí as palavras homônimas, né? Escrevam, gente, escrevam e exercitem na escrita o processo de aprendizagem de você, tá bem? Bom, e aí, gente, por último, a gente tem as palavras parônimas, né? Daí eu não fiz no slide aqui para vocês, mas o que são as palavras parônimas? São aquelas que elas não têm a grafia igual, que elas têm os sons parecidos, né? E o sentido continua sendo completamente diferente. Como, por exemplo, tráfico e tráfego, né? Tráfico, então, é esse movimento de vendas que não é algo legal, legal no sentido de legalizado perante a lei, né? E tráfego é a movimentação de carros nas vias urbanas, tá bem? Então, tráfico, movimento de vendas não legais, e tráfego, movimento de carros que circulam em estradas, faixas, né? Em centros urbanos, tá? Então, essa era uma explicação, assim, do que a gente viu na aula remota, que eu vi que vocês precisavam de algo que fosse exposto, algo que fosse bem explicadinho. Eu acredito que eu alcancei os objetivos que eu pretendia alcançar, mas quem vai me dar esse feedback, me dizer se realmente alcancei ou não, são vocês. Então, assim, queridos, me escrevam por e-mail se foi bom, se não foi bom, se querem alguma outra explicação, o que não entenderam, tá bem? E até mais.